Então estamos aqui para mais um episódio de Contos do Espiritismo. E hoje o seu Delfo aqui comigo, né? Ele vai contar para nós a história do José. José é um paciente, né, que esteve com ele em Palmelo. Então o seu Delfo vai contar para nós, né, seu Delfo? A história do José faz parte dessa história da minha ligação com o Palmelo, que foi um dos pacientes que eu levei. Ele era epilético, ficou uns dias internado numa pensão. Mas você lembra qual pensão, seu Delfo? Hoje eu não lembro mais o nome da pensão, que ela não existe mais. Ela ficava de frente, acho que levava o nome de Pensão Palmelo, parece que era isso. Pensão Palmelo ainda existe. Então não sei essa. Tinha o pessoal do Davi. Pousada, Pousada Palmelo. Era uma pensão que tinha o seu Davi de um lado e ela do outro lado, embaixo. Isso foi nessa época, eu não lembro mais. Era dirigida por um casalzinho, que era João Batista, e a esposa era um jovem, que até segundo dia, eu fiquei sabendo que depois ele até entrou para a Polícia Militar. Era ele e a esposa que alugava essa pensão, eles dirigiam. Deixei ele interno por uns 30 dias, mas a rebeldia era muito aí, e foi necessário internar ele no sanatório. Mas por uns tempos... Lá em Palmelo mesmo? Lá em Palmelo, ele ficou no sanatório. Inclusive, quem dirigia o sanatório na época era o Antônio, chamava Toninho, filho de seu Jerônimo, que era o diretor do sanatório. Então a gente internou o José lá, mas dias depois eu recebi José lá na minha cidadezinha, que é lá onde, falando Estrela do Norte, onde eu morava, uma carta do seu Jerônimo dizendo: olha, esse rapaz aqui não vai sarar. E a rebeldia, muitos obsessores também, são todos rebeldes, não querem nada, que o seu Jerônimo tinha isso. Quando o paciente não tinha recurso, ele declarava, falava a verdade, que não tinha recurso e não tinha. Então eu recebi a carta e ele, analfabeto, mas ele conseguiu voltar para casa. O que é esse José? É um menino que chegou lá na nossa cidade, em Estrela do Norte, na minha pequena cidade. Ele chegou lá com a morte da mãe, que um padrasto tinha assassinado a mãe dele, e ele descobriu que esse camarada estava lá, em Estrela do Norte. E ele foi e conseguiu localizar, apesar de epilético, ele conseguiu localizar. Foi na delegacia, denunciou, e aí a partir daí a mãe assassinada, ele sem família, ele passou a residir na nossa cidade. Aí uma hora aqui, outra hora ali, não tinha como trabalhar porque a epilepsia era muito forte. E aí a gente conseguiu um lugarzinho para ele viver, inclusive ajudado por uma senhora da Igreja Católica, da Concílio de Cristandade, por nome de Irildo, nós chamávamos. Onde que ele viveu? Lá em Estrela do Norte. Aí, quando eu vi, a gente procurava tanto recurso para aquele rapaz e não conseguia. Aí foi quando eu me liberei a levar ele para Palmelo, nessa época. Ele passou aí, na volta dele de Palmelo, com essa notícia que o seu Jerônimo passou, que ele era impossível a cura dele, que era por existência, era por encarnação. Tinha aquilo, era uma prova. Passamos a acolher o Zé, mas ele era muito rebelde. Ele me humilhava muito, me xingava. E o pessoal dizia: esse cara, você tem que largar esse cara de mão, você está ajudando o cara e o cara te xinga, te difama na rua e tudo quanto é canto. Falei: se ele fosse um camarada saudável, eu faria isso, abandonava o José, mas ele não é um cara saudável. Justamente isso. Ele é um enfermo e sem família. E essa senhora do Concílio de Cristandade da Igreja Católica era uma mulher de bens materiais, de bastante recurso, mas ela todo dia com a sombrinhazinha dela e a marmitinha, ela ia levar a comidinha lá no barraquinho onde nós arrumamos para o José. Achei que ela foi mais eficiente do que eu, porque eu tinha que trabalhar para sobreviver numa olaria. Eu trabalhava numa olaria para sobreviver. E ela não, ela tinha recursos financeiros. Então ela levava a marmitinha dele todos os dias. E a gente acolheu o José dessa maneira, que ele não tinha mais ninguém no mundo. A mãe foi assassinada, era a única pessoa que ela tinha. E de onde ele tinha vindo? De uma região da Bahia para a cidade de Jaraguá,
Aí a mãe dele foi assassinada pelo padrasto e ele foi descobrir o camarada lá. Mas aí ele acha que fez a justiça que ele tinha que fazer, né? Conseguiu prender o camarada, mas aí ficou residindo naquela cidade que ninguém conhecia ele. Mas aos poucos ele foi se acomodando na cidade e virou um dos membros dali, né? E com essa situação, depois que ele veio de Palmelo, ele foi definhando, e a dona Hilda levava a comidinha dele todos os dias e eu lá na minha olaria. Um belo dia, a dona Hilda manda me chamar: olha, eu fui levar a marmita pro José, para mim ele tá morto, porque ele tá durinho e não me respondeu. E geralmente ele desencarnou nesse barraco. Com aquela rebeldia, tinha dia que ia pra rua, me xingava, havia todo escaralhaço contra mim, por causa de uns dinheiros que ele acha que eu era responsável pelo sumiço desse dinheiro, que ele ajuntava dinheirinho debaixo do travesseiro e roubaram ele numa noite lá, no barraquinho dele, deixou ele sem nada. Aí, mas ele não estava precisando daquilo mesmo, né? Aí, no desencarne, a gente fez o necessário, né? O sepultamento direitinho, com a ajuda da dona Hilda, e alguns trocados que ele já tinha amealhado novamente, que estava debaixo do travesseiro. Parece que deu para fazer o sepultamento dele aqui, só o dinheiro que ele ganhava de esmola e não gastava um centavo. Aquele dinheiro quase que deu para fazer o sepultamento dele. Para lembrar da história, na hora de cuidar do José, para preparar o José para o sepultamento, eu contava a história de quem ajuda sem a gente achar quem é essa pessoa. Um violeiro que gostava muito de uma porta de boteco, tocava viola, cantava reis. Foi ele que me ajudou a preparar o José para o sepultamento. A única pessoa que quis pôr a mão no cadáver comigo foi esse, por nome de Messias, né? Então a gente às vezes pensa assim: da onde vem uma ajuda nesse momento? Era o violeiro que me ajudou a preparar o José para o sepultamento. Aí guardamos o José lá, como diz o velho ditado, na última morada, né? E aí o tempo passa, você faz as preces e tal. Tudo passou. Um ano mais ou menos, ou mais de um ano, a gente estava num trabalho espiritual. E a médium vidente, que era a velhinha Maria Borges de Almeida, que era a vidente que dava sustentação ao nosso trabalho, ela viu o José chegando, muito limpinho, bem vestidinho, roupa clarinha, bem animado. Chegou e pediu para incorporar, que queria falar comigo, precisava falar comigo. Aí, o que aconteceu, que ele incorporou na médium, que inclusive era minha cunhada, e falou dos episódios da vida dele, e que aquilo ali era uma dívida, que ele tinha sido um senhor de engenho no passado, e aquilo ainda eram os remanescentes dos negros dele, que estavam obsidiando ele naquela epilepsia, que o São Jerônimo sempre disse: epilepsia não é nada mais, nada menos do que obsessão, né? Então ele disse que tinha passado aquela prova que ele tinha que passar, e estava muito bem do outro lado, e me agradecer pelo que eu tinha feito, que aí falou para mim, falou: olha, um episódio que a gente, em matéria, a gente não consegue ver isso, né? Porque muita gente ajudou o José no Estrela do Norte, não foi só eu, foi muitos irmãos. Ele falou: olha, eu vim te agradecer porque quem me ajudou com desinteresse total foi você. Os outros tudo fez para ganhar alguma coisa. Falou: agora você está registrado de lá. O que você fez por caridade. Porque o único que me ajudou sem nenhum interesse material foi você. Coisa que nem eu sabia disso, né? A gente fez como o Evangelho manda fazer, e os ensinamentos de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nem eu percebia que alguma coisa ali tinha que ser reconhecido por ele do outro lado, porque eu fiz aquilo como ele mesmo falou.
Eu não pensei em nenhuma recompensa, fez pelo trabalho de fazer, né? E aí depois ele vem e traz essa notícia, que todos os outros que ajudaram ele, ajudaram por interesse. Vem aqui para te agradecer, pedir desculpa pelas coisas que eu fiz contra você e dizer que a única pessoa que trabalhou por mim, sem nenhum desinteresse, foi você. Então é algo que me deixou assim, no momento, me deixou até um pouco assim, extasiado. Falei, pô, nem eu sabia disso, né? E ele vai do outro lado. Por isso é que a gente pensa assim, que tudo que fez está esquecido, mas do lado de lá tudo é registrado, né? Registrado nos mínimos detalhes. E ele me trouxe essa notícia. Esse foi um dos pacientes que eu levei, que esse ficou sanatoriado por uns 30 dias ou mais. Mas graças a Deus, ele pagou o débito dele, né? E reconheceu o trabalho que a gente fez. A gente não esperava aquilo, a gente fez porque tem que fazer, né? Aquilo que se tem e pode, se faz, né? Muitas vezes nós deixamos de passar uma pequena oportunidade e depois a gente vai ver o tamanho da oportunidade que nós perdemos, né? E graças a Deus, esse trabalho foi feito com muito amor, com muita dedicação, com a ajuda de alguns irmãos que eram do meu grupo, pequeno grupinho, e às vezes saía comigo na rua para fazer campanha, porque a cidadezinha era pequena, mas eu amealhava dinheiro para manter. O senhor vai contar sobre o grupo no próximo episódio. Ok. Então vamos deixar para o próximo episódio. Você que está nos ouvindo hoje, aqui na live, você vai ouvir essa história do grupo. O seu Delfo vai contar essa história do grupo lá de Estrela do Norte. Como foi o grupo, como era a formação do grupo. Então, acompanhe o próximo episódio. Um grande abraço.